Foi. Obrigado, deputada Paula Belmonte, presidente dessa comissão. Bom dia. E também já saúdo. Que bom que deu tudo certo com seu filho, né? Que tem uma recuperação agora mais tranquila possível, né? Em casa. Deputada Paula, eu quero, mais uma vez, te parabenizar pela iniciativa dessa CPI, do requerimento. Acho que ela está se tornando, e Vossa Excelência chegou a comentar aqui, de outras mulheres presidentas, né, de CPI, talvez vale a pena investigar mesmo, mas eu também acho que vale a pena investigar se outras CPIs já tiveram um início, né, como esse. Mas diz muito, deputada Paula, um início como esse, na minha opinião. Porque o requerimento que Vossa Excelência apresentou propõe investigar os motivos que levaram à poluição do rio Melchior, as omissões do poder público de fiscalização sobre esse processo, e remete à data de 2010. Cita, inclusive, a resolução número 4 de 2014, que colocou o rio como classe 4 pelo Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Colocando isso porque chama a atenção. Qual é o medo do governo do Distrito Federal com essa CPI? Eu quero te parabenizar porque talvez essa CPI ela comece a revelar, pela omissão, pelo silêncio, coisas que estavam cobertas, estavam em lugares não transparentes, não públicos desse processo, porque alguma questão tem. Fica essas perguntas. Qual o medo do governo do Distrito Federal? Será que tem outros interesses sobre o rio e aquela região e aquele território que não estão querendo que apareçam para a sociedade, para essa casa? Porque a gente viu essa semana o descaso, a falta de cuidado, de prioridade, de atenção do governo do Distrito Federal com aquela região, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. As chuvas, a destruição e a falta de zelo, de planejamento, a resposta completamente equivocada do governo sobre essa situação, né, com nenhum sentimento sobre a dor das pessoas, a perda material, simbólica, da natureza humana que as pessoas sofreram e estão sofrendo até hoje. Não vi nenhum membro do governo até agora se solidarizar, apresentar soluções para essas famílias ou até mesmo ir até elas. Então, temos visto as preocupações com o debate do PDOT. E tem, de fato, nesses debates do PDOT, nas reuniões públicas, audiências públicas, muito interesse comercial, muito interesse sobre essa região. Será que o medo é essa CPI também entrar num debate e desnudar os processos que não estão transparentes da instalação da termoelétrica? Naquela região, inclusive, quais interesses comerciais, quais negócios vão ser feitos? Quem vai lucrar e ganhar com isso? Pode ser que esse talvez seja o motivo, deputada Paula, de um esforço pouco visto nessa casa, do governo do Distrito Federal sobre sua base, de a gente ter a segunda reunião consecutiva da CPI, que é quinzenalmente. É isso mesmo. Ou seja, o tempo de planejamento, de organização, é muito possível, até pela presença dos suplentes, que estão aqui, nominados no plenário dessa casa, com partidos do governador e da base do governo, que estão ausentes. Então, tem um esforço do governo enorme para esvaziar, e às vezes o silêncio fala muito mais do que as palavras, a omissão, ela diz muita coisa sobre esse processo. Eu não sei também, deputada Paula, se é o medo, e aí é lamentável
é de repudiar que o governo quer ganhar tempo, por exemplo, para não também permitir que essa casa avance em outras investigações importantes, como a CPI da saúde, que está protocolada nessa casa, a CPI do IGES. Será que é essa conta que o governo faz? 180 dias, mais 180 dias, e não vamos permitir que os trabalhos de investigação, que são responsabilidades, está no regimento interno de todos os parlamentares dessa Câmara Legislativa, foram eleitos pela população. Será que são esses os interesses que estão por trás de um movimento organizado? Porque não me parece que é só coincidência. Não me parece que só é um acaso do destino que, pela segunda vez consecutiva, a gente não tem aqui nesse plenário os membros dessa CPI e do próprio governo do Distrito Federal num tema tão fundamental para a cidade. E por isso, deputada Paula, meu respeito, nós temos divergências políticas talvez muito profundas, né, sobre concepção de Estado, concepção de como o Estado deve atuar e lidar sobre os problemas da sociedade, da cidade, formas de governo, divergências ideológicas legítimas, que faz parte do jogo democrático. Por isso o seu mandato ele é importante para essa casa, porque ele representa uma vertente de opinião importante. O nosso mandato, outra vertente. Nós temos enorme respeito nesse debate, mas o meu respeito por Vossa Excelência aumenta, né, com esse compromisso de discutir, botar no centro da agenda o debate ambiental, o debate da saúde das pessoas, do cuidado, e nisso a gente muitas vezes, né, com as divergências ideológicas que temos, nos somamos juntos nessa tarefa de um consenso que eu acho que é o consenso mínimo entre todos e todas que se colocam na vida pública. É preciso cuidar das pessoas. Com certeza. Né? É preciso que o Estado, o governo, de alguma maneira, e podemos talvez divergir nisso, na forma, mas é preciso cuidar das pessoas. E nós estamos falando nessa CPI exatamente disso, de cuidado, porque a negligência, a falta de cuidado durante esses anos todos, e por isso que surpreende muito qual é o medo do atual governo. A CPI de Vossa Excelência, vou dizer de novo, propõe um marco temporal desde 2010. Pega gestões, amplos espectros políticos. Qual é o medo da atual gestão sobre esse debate público, transparente, democrático e necessário sobre uma população que está sofrendo, uma população que está adoecendo e não tem culpa desse processo, porque está sofrendo isso justamente pela falta de política pública, pela negligência do poder público, que permitiu, numa resolução, inclusive, e esse é um dos debates que nós temos feito já nessa casa, com audiências públicas, com comissão geral, está, inclusive, presente isso no requerimento, com uma série de ofícios, com representações do Ministério Público, Tribunal de Contas, a CPI ajuda nesse processo. Quais motivos levaram a se colocar num documento oficial, classificar o Rio Melchior como classe 4 e permitir, e aí depois sem nenhum controle, sem nenhum estudo, sem nenhuma fiscalização dos impactos que isso gerou, não só para o Rio, mas para a capacidade hídrica do Distrito Federal, para o abastecimento do conjunto da população e para a saúde e para a vida daquela população que vive ali todos os dias. E como Vossa Excelência disse, tem adoecido. Crianças têm nascido já com problemas de saúde, muitas vezes irremediáveis por conta da falta de atenção e de cuidado do poder público. Me chama muito a atenção, deputada Paula, o silêncio e a ausência. E eu me somo a Vossa Excelência, não só nesse pedido, mas no próprio cumprimento do regimento interno, que no artigo 92 fala das vagas nas comissões. Eu vou ler aqui, deputada Paula, o parágrafo 4º do artigo 2º. As vagas
o artigo 2º diz: as vagas nas comissões verificam-se nas hipóteses do artigo 25, nos seguintes casos. Parágrafo 4º. A vaga em comissão é preenchida automaticamente pelo respectivo suplente, devendo o presidente da comissão solicitar ao presidente da Câmara Legislativa a designação do novo suplente, observar o artigo 61. Mas o mais importante é o parágrafo 2º. Perde automaticamente o lugar na comissão o deputado distrital que não compareça a 4 reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior, comunicado por escrito à comissão e por ela aceito, sendo a perda do lugar declarado pelo presidente da Câmara Legislativa à vista de comunicação do presidente da comissão. Então é preciso também respeitar o regimento dessa casa, é preciso respeitar essa casa, é preciso respeitar a sociedade. Eu falei isso na última reunião, deputada Paula, e repito aqui. Essa comissão, independente da vontade do governo, e cada vez mais que o governo se porta dessa maneira, que é completamente, me desculpa o termo aqui, deputada Paula, mas não tem outro termo que eu consigo pensar, ridícula. É uma coisa absurda. Mobilizar a sua base para faltar, isso a gente, não sei se tem, vamos resgatar, vamos lembrar da história se já teve isso outra vez. Mas essa situação completamente patética e absurda que o governo federal coloca essa casa diante da população da cidade, que está vendo aqui ao vivo, mais uma reunião que vai abrir e vai acabar sem movimentando dinheiro, inclusive público. Com despesa, enfim, com mobilização das pessoas, com a falta de respeito com as pessoas que vieram aqui hoje, inclusive. Vieram aqui acompanhar esse processo, que estão preocupadas com esse processo, expõe também essa casa. Todos os parlamentares. Eu acho que esse tem que ser um debate que deve ser, sim, levado ao Colégio de Líderes, ao presidente da Câmara Legislativa, porque não é possível que a gente tenha uma terceira reunião ordinária sem o quórum e sem a presença dos membros, dos seus respectivos suplentes, mas para que a comissão possa trabalhar. E endosso aqui o pedido de Vossa Excelência de que esse período no qual não tem quórum deliberado, que ele não conte também para o tempo regulamentar e regimental, para que a gente possa ter os trabalhos dessa CPI funcionando e a resposta que a sociedade quer e exige com todo o direito dessa casa, da Câmara Legislativa e dos parlamentares. Então, deputada Paula, eu mais uma vez parabenizo Vossa Excelência, meu profundo respeito e digo aqui com muita tranquilidade, admiração pelo compromisso em trazer à tona e a público debates tão fundamentais para a nossa cidade. Muito grata, deputado, e nós vamos estar fazendo